Fala galera, bem-vindos a mais um House Talks. Hoje um programa muito especial com 3 empreendedores, caras do mercado imobiliário, que vêm de uma cidade muito especial, que é Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A gente vai saber um pouco mais sobre essa cidade, que o meu time foi e gostou bastante. Me disse que tem alguns atrativos, que a gente vai saber quais são, né, Bê? E a gente vai lançar um projeto já... É o segundo que a gente está lançando juntos. O primeiro foi um sucesso estrondoso e esse aqui ele ainda potencializa mais todos os benefícios, as tecnologias da House, trazendo sempre mais praticidade, mais tempo para o investidor e para o morador. Eu queria apresentar aqui Rodrigo, o Edu e meu xará, o Ale, que está aqui do meu lado. E eles são empreendedores do mercado imobiliário, com formação em engenharia e arquitetura. Eu vou deixar eles contarem. Rodrigão, queria que você começasse se apresentando, falando também o nome da tua empresa. Aqui é muito interessante, é uma união de 3 empresas que fizeram um empreendimento que deu super certo. Já estão no sexto? Vamos lançar o quinto empreendimento. Lançar o 5º empreendimento juntos. E muito legal quando a gente vê, né, a somatória de forças de cabeças empreendedores complementares. E eles estavam me contando como é que eles trabalham juntos. Eu fiquei muito bem impressionado. Eu gosto muito de empresas que têm essa sinergia, né, entre os sócios. Rodrigo, vamos começar por você. Se você puder se apresentar, contar um pouquinho da tua história e depois a gente faz uma rodada aqui. Maravilha, obrigado, Ale, pelo convite. É um prazer estar aqui gravando esse podcast, dividindo um pouquinho do que a gente sabe e aprendendo muito com vocês aqui, todo que é esse mercado de São Paulo, né? Mas para contar um pouquinho, eu me chamo Rodrigo D'Arienzo, meu sobrenome. A gente está em Passo Fundo desde sempre, né? Nascido em Passo Fundo. E aí o que acontece? Essa história começou toda através do Renato Miranda. Ele tem hoje seus 70 anos, 75 na verdade. Ele sempre foi incorporador e acabou que eu trabalhei lá como estagiário com ele e o Francisco, que é o irmão do Eduardo, também trabalhou lá como estagiário. E as coisas foram fluindo, o Francisco tomou um outro rumo, eu fiquei na consultora por muito tempo e passar do tempo a gente hoje o Renato, eu e ele somos sócios na Renda Incorporadora e a Renda Incorporadora hoje é sócia da 2x2, da Ingemafer, nesses projetos que a gente faz em parceria. Como tu falaste, nós estávamos comentando antes, isso começou para desenvolver um único produto. E esse produto era para ser realizar lucro, todo mundo ia cada um seguir o seu caminho, atuar nos seus nichos que estavam naquele momento. Só que a parceria funcionou. Ela deu certo, a sinergia foi muito importante, cada um na sua atuação, na sua contribuição. Somos todos técnicos, de certa forma, né? O Eduardo é arquiteto, mas nós outros somos todos mais técnicos. Então acaba que essa sinergia, essa parceria funcionou tão bem que a gente decidiu fazer mais empreendimentos. Fantástico. E nesse prazer dos lançamentos, a gente teve a oportunidade de lançar o nosso segundo empreendimento, que foi o Brooklyn, que é o Powered by House, né? Então, foi um sucesso. Foi sucesso. Praticamente todo vendido, só não vendeu mais porque vocês estão guardando para vocês algumas coisas aí que eu fiquei sabendo, né, Rodrigão? Mas sabe que é muito legal quando começa na prática, né? Que vocês se conheceram já empreendendo, a chance de você ter sucesso, porque já foi na prática o negócio. Com né? certeza. Até mesmo porque quem vai sozinho até pode ir um pouco mais rápido. Pode ir, né? Não. Mas quem vai junto vai mais longe. Essa frase é maravilhosa. E a gente tem sentido isso no dia a dia, nas nossas conversas, nossas dinâmicas de reunião. Aqui dentro todo mundo fala o que realmente gostaria de falar para que a gente possa ter a melhor solução. Saiu da porta para fora, a decisão que foi tomada, todo mundo puxa para o mesmo lado. Então funciona muito bem, é um prazer realmente grande. A gente está no 5º empreendimento já, que vai lançar agora mais um Powered by House, né? Vai lançar no primeiro semestre de 2026, mas temos terrenos, temos land banking. Aqui a gente já tem algumas imagens bem preliminares ainda, mas já dá para sentir o tamanho e a cara do bicho, né? Exatamente. Muito legal. Mas foi assim que tudo começou e aí estamos aí hoje. Acho que agora passar a palavra. Fala aí, o Edu é esportista também, a gente já estava trocando uma ideia aqui, sabe que o esporte mostra muito sobre a resiliência da pessoa, né, Edu? Então... Gosto muito de contratar e trabalhar com pessoas que são atletas, principalmente aqueles que fazem longa distância e são dedicados, porque você já tem um mindset de resiliência, de vitória. Conta aí como então, vocês se conheceram atrás do teu irmão? Na verdade, essa ideia como em Passo Fundo a cidade ela não é tão grande assim, quem é do meio, quem é do mercado se conhece, né? Então nós já nos conhecíamos há mais tempo. O Francisco ele é um pouco mais velho, ele já havia se formado antes de mim e começou trabalhando com a antiga empresa, no caso, prestando serviço para os guris. E depois, como eu fiz da formação também de arquitetura, nós decidimos empreender juntos
e começar com a prestação de serviço de projetos, né? E nesse contexto nós prestamos serviço para várias outras empresas lá em Passo Fundo, e uma delas, a Engemaffer, projetávamos para eles, e aí nós temos mais ou menos a mesma faixa etária, então a gente compartilhava ali de algumas outras, amigos em comum, já além do profissional a gente já tinha essa parceria, essa proximidade nessa relação. E aí em um determinado momento nós começamos a empreender juntos com o Alexandre, de prestador de serviço viramos sócios num primeiro empreendimento, e aí depois, no contexto, que nós acabamos encontrando essa oportunidade com o Rodrigo, com o Renato, para fazer esse primeiro empreendimento. Mas como a energia bateu muito bem, as coisas funcionaram muito bem, a gente sentiu que tinha um caminho bem legal pela frente, que nós podíamos colocar uma esteira de projetos e as coisas conspiraram a nosso favor. Né? Você que projeta, Edu? A boa parte dos empreendimentos... O lado criativo é teu. Boa parte dos empreendimentos eu acabo, vou dizer, coordenando, né? Porque temos o time é grande e como somos várias empresas, a gente costuma ter essa... ponderar sempre as ideias de todo mundo, né? Mas eu acabo liderando a equipe de projeto. Ele que projeta. Essa de todo mundo participar, né? Esse triunvirato, assim, de você ter uma gestão compartilhada é muito bacana também. Que isso deve gerar muito valor para os projetos, para a efetividade da empresa. Isso é muito bacana. E às vezes uma cabeça, ela tem eu vou ter uma linha de raciocínio e eu vou estar seguindo ela, e às vezes eu não olhei para o lado e tem decisões não tão óbvias, ou que poderiam até, olhando de fora, ser óbvias, mas que eu não tinha pensado no processo do projeto. Quando a gente faz as nossas reuniões, às vezes um puxa para um lado, um puxa para o outro, mas... A gente entra numa sala, começa assim, dá uma pancada e depois sai. Depois sai. Se for em prol do cliente, tá tudo certo. E você, Ale, qual que é... Engenheiro também, né? Engenheiro civil, cara. Primeiro, boa tarde, é um prazer estar aqui do teu lado. Né? Tudo meu. Você é uma inspiração para nós lá, a gente te acompanha já faz algum tempo, né? Especialmente depois que a gente contratou a House, né? Então a gente acompanhou a história da Vitacom, viu como você saiu de um outro negócio e o motivo que te fez chegar até aqui, né? Então para nós é importante, é muito legal estar aqui do teu lado e participar desse podcast aqui contigo. Cara, minha história foi um pouquinho diferente da deles, assim, eu fazia o curso de Engenharia Civil na UPF, lá em Passo Fundo, e fui muito motivado pela minha avó, né? A avó, ela sempre falava assim, cara, tu tem que comprar um terreno, tem que comprar alguma coisa, né? Ela incentivava? Ela incentivava. Ela chegava assim e dizia, tu tem que ter alguma coisa. E eu, imagina, né, na faculdade, entrei com 16 anos, imagina, o que eu queria fazer outras coisas, né? e aí a avó chegou em um determinado momento, ela comprou, tem um loteamento que foi lançado lá em Passo Fundo, e ela falou, vamos lá comprar. E aí eu, tá, vamos. Mas mesmo, não queria. E aí, eu lembro que tinha 4 terrenos, assim, e aí o cara queria 60 mil nos 4 terrenos. E ela falou, não, eu não tenho, vamos comprar um, tá? Um eu faço 18. Daí ela me deu um terreno, a gente começou a construir, eu arrumei um sócio, que não eram eles. O cara tinha 2 carros, vamos botar no negócio, vamos começar. Começamos. Eu estava na faculdade ainda, eu não tinha empresa, não tinha nada, isso foi em 2008. Em 2009 eu me formei e aí eu abri a Engemaffer, né? E foi indo, cara. Eu comprei, a gente fez uma casa, a gente vendeu ela. Eu lembro que a venda dessa casa era na época da Minha Casa Minha Vida, que ia num teto de 80 mil reais, né? E aí o cara chegou lá na frente, me ligou, falou, ó, tua casa tá pra venda? Tá pra venda. Quanto? É 80 mil. E o que ela vem? E eu, o que ela vem, cara? Como assim? Telhado, vem box, vem pia, vem... Eu digo, vem tudo. Eu digo, vem tudo. Eu nem sabia que tinha que entregar, né? E aí acabou que vendi, tomei ali o lucro não foi tão esperado, mas deu para comprar um outro terreno, deu para pagar a avó, né? E aí fiz 2 casas, fiz 4 casas, e aí chegou um momento que eu queria escalar, e aí como que eu ia escalar, tendo que construir, e o ciclo imobiliário ele é muito longo, né? Então tu tem que construir, tu tem que vender, tu tem que, né? E na época a gente cobrava o escanteio e ia cabecear, né? Então fazia tudo. Então, eu encontrei, em determinado momento, a Caixa Econômica Federal, né, que me ajudou a alavancar, né, a gente começou a fazer apoio à produção, e aí a gente contratava equipes de outros escritórios para fazer o projeto, e numa dessas eu me debati com o Eduardo. Você começou a verticalizar? Isso, comecei a verticalizar, fiz um empreendimento com 10 unidades, depois com 12,
E aí, num maior, eu sabia que a equipe da 2x2 lá já desenvolvia projetos para inúmeras incorporadoras em Passo Fundo. O Duda, ele foi realmente modesto no que ele falou. Tem bastante empresa lá bastantes projetos que ele produziu em Passo Fundo. E acabei conhecendo o Francisco virou meu amigo já da faculdade e tinha uma relação com o Rodrigo lá na antiga empresa que eles trabalhavam, né? E aí gerou essa sinergia, acabou que a gente começou a gente fez uma obra, eu, o Francisco e o Duda, daí fizemos outra, e aí surgiu a oportunidade de nós comprar um imóvel que a renda nos ofereceu. E eu disse, não, vamos tentar fazer com que eles assumam o risco com a gente, né? E aí, não, bora lá. E aí, esse foi Brooklyn? Não, foi o primeiro. Esse é o que a gente entrega agora, dia 29 de outubro, que é o Casa Alba. Ficou bem bonito o projeto, tá bem legal, assim. A gente parabéns. Momento muito especial da entrega. É um coroamento para nós de toda essa... É uma celebração de todo esse processo que a gente fechamento percorreu. De um ciclo, né? E não é só lançar, né? Não é só comprar terreno, a gente também tem que entregar. Entregar bem, né? Entregar o sonho, né? A gente participa do sonho de muitas pessoas, a moradia, a casa própria, o primeiro investimento. Então, para nós é um momento muito especial. É a celebração dessa parceria ser coroada com a entrega do empreendimento agora em outubro, né? Fantástico. E parabéns. Muito obrigado. Até estava comentando sobre resiliência, né? Tive a oportunidade de participar de uma palestra esses dias, onde foi uma atleta que falou. Atleta do judô, campeã em várias categorias, e ela comentou sobre a resiliência, que a resiliência do atleta é muito parecido com o empreendedorismo. Tem muita lição. Porque é muito Ainda mais no mercado imobiliário, né? Então a gente às vezes vende bem, às vezes não performa da mesma forma como gostaria, depende de aplicar recurso próprio, às vezes de recurso de banco para poder fomentar a construção civil. Então esse empreendedorismo ele está muito alinhado pela resiliência que tem o atleta, como é empreender, né? Tem uma frase que o pessoal costuma falar que o mercado imobiliário, a incorporação é uma maratona de 42 km, né? Não é uma coisa de 100 metros. Exatamente. Então, é a longo prazo. Isso mesmo. Então o cara que quer ganhar dinheiro no mercado imobiliário rapidamente, cara, ele salta fora rapidamente também. Negócio de disciplina, de consistência. Eu falo por mim, porque a gente está aí, eu tô há 15, 16 anos no mercado, cara, eu me considero um bebê ainda, né? Tem muito para aprender. Muito. Sempre, né? Olha, as grandes incorporadoras aí, a Cirela, a MRV, são empresas que estão há 50 anos no mercado, né? Então... Saber que tem que aprender já é um grande passo. Exatamente. Rodrigão, conta um pouco o Passo Fundo, cara. O que hoje é a cidade, quais são as atividades econômicas, a localização estratégica? Passo Fundo dá para se dizer que é a capital do Planalto Médio, né? Está localizado no Rio Grande do Sul, a mais ou menos 4 horas de Porto Alegre, são 300 quilômetros. Ela é muito focada na parte de saúde e educação. Ela tem uma região, um entorno muito movimentado pela agricultura. Uma região próspera, produz muito e vende muito bem. Ao mesmo tempo, a gente tem alguns bons players, bons empreendedores que estão na área do biodiesel na cidade. Temos algumas outras áreas de revenda de máquina agrícola, tem concessionárias, BMW, Volkswagen, todas. Então, uma cidade muito pujante. E ela tem uma população boa, uma faixa de 200, 240 mil habitantes, mas ela atende um fluxo de mais de 1 milhão de pessoas, né? Porque todo o entorno ali próximo a Passo Fundo, seus 100, 150 quilômetros, se abastecem da cidade. Regional. Com certeza. Então e ela é movida por serviço. Ela não é tão industrial. A gente teve, de certa forma, um privilégio de, na pandemia, conseguiram nos recuperar um pouco mais rápido em função de não ser tão industriário e ser mais na prestação de serviço realmente. E a gente sempre tenta ali procurar os nossos terrenos próximos desses serviços, dessas coisas que funcionam na cidade. Até depois a gente vai contar um pouquinho de Passo Fundo mais em relação ao empreendimento que a gente vai lançar. Poxa, um empreendimento que está a 50 metros de um importantíssimo hospital de Passo Fundo. Excelente. E também está a 100 metros, mais ou menos, do Colégio Marista. Também importantíssimo para a cidade. Então a gente falava ali na frente, antes, quando tu nos recebesse, né? Da localização. Então essa situação de House Paulista, da localização onde é essa house que nós estamos gravando esse podcast, é muito semelhante à localização que nós vamos estar colocando esse empreendimento, que também vai ter uma sala de podcast. Então essa inspiração, ela permeia nos nossos dias a dias, né? Que legal. Hoje muita gente trabalhando na economia digital. Sim. Né? E a pessoa que morar, tem um equipamento como esse é fenomenal. A gente está gravando aqui no House Paulista, que é uma sala de podcast, né? Que os moradores, no caso nós também, como participantes da empresa, a gente pode utilizar essa sala. E é um dos equipamentos hoje mais desejados, mais utilizados
porque essa economia ela movimenta grande parte das atividades hoje, mesmo qualquer profissional liberal, precisa se comunicar. Então, muito importante, parabéns, muito legal mesmo. Ele é bastante utilizado? Muito. Aqui não para, é impressionante. Legal. Agenda, aqui para conseguir agenda é difícil, além de trazer receita para o prédio, né? Porque tem Sim. uma taxa de utilização e isso se reverte para o condomínio fica mais barato, então ajuda ainda mais na rentabilidade e para o morador também pagar menos condomínio. Perguntar, bom, agora vamos entrar um pouco, dar um zoom, né? Falando de Passo Fundo, falar agora do Sampa. A localização dele específica, você comentou, está perto do hospital, do Marista, mas eu sei que a cidade também tem faculdades, né, que atraem um grande público e muito provavelmente o setor agro e serviços acabam atraindo também muita gente que precisa ou morar ou ter uma estadia mais permanente, até na curta permanência. E eu acredito que a base hoteleira deve ser bastante pequena, diminuta, né? E esse equipamento também pode servir, o Sampa pode servir também como hospedagem, né? Como hospedagem de curta permanência. Então me conta um pouco mais da localização e desses polos geradores de demanda, Rodrigão. Realmente, a localização desse terreno em específico, um terreno de 21 por 59, 80 metros de testada, onde a gente vai conseguir colocar todos os apartamentos de frente, não tem nenhum de fundo. Bom, isso é um baita diferencial, hein? Insolação de norte a leste. Mais para nós no sul lá, né? Então, insolação de norte a leste, um incrível empreendimento. E essa questão, até a gente aprender um pouquinho, a gente sempre teve uma política entre nós de não inventar a roda e de também não fazer mais do mesmo. Então a gente acaba tendo muita referência externa, que a gente fala hoje muito de São Paulo, Porto Alegre, até fora do país, para poder entender o que realmente já funciona. E a gente teve uma oportunidade, numa das nossas visitas a São Paulo, entender um pouquinho do conceito NR, né, do não residencial, que foi quando São Paulo estava um pouco carente da situação de hotelaria e desenvolveu muitos apartamentos. Bem carente. Pequenos ali, compactos, para suprir essa demanda. E a gente entendeu que esse nosso terreno, ele tinha condições inclusive de ser um hotel. Porém, nós entendemos que o processo de criação e desenvolvimento do hotel ele é um pouquinho mais longo. A gente até tem uma vinculação boa com 2 bandeiras de hotel importantes no Brasil. Mas Passo Fundo, que tu comentaste, a gente só tem um hotel de bandeira, que é um Accor, é um Ibis vermelho. E aí a gente não tem nenhum outro assim de bandeira. São todos hotéis da cidade, assim, ali, familiares. Sim. Então, hoje Passo Fundo já está carente de hotel. E, ao mesmo tempo, esse empreendimento compacto, ele consegue servir à questão de hotelaria, consegue servir ao morador que realmente quer viver naquela região, consegue atender o investidor que gostaria de criar uma alta rentabilidade, porque os hotéis importantes estão com uma ocupação anual em Passo Fundo acima de 80%. Uau. Então, ele consegue fazer essa sinergia. Investir, morar, viver e, ao mesmo tempo, possibilitar a locação por short stay para fazer alta rentabilidade. Então, tudo isso num empreendimento que ele se torna completo para toda a gama de investidores ou morador, né? Principalmente em função da localização, né? Imagina, a gente talvez acompanhar, são situações que acontecem, acompanhar um familiar num hospital ou acompanhar um filho no início de um estudo na cidade, a gente acaba, às vezes, precisando ficar num empreendimento. Ficar num hotel, às vezes a gente fica desconfortável, né? Talvez não tenha uma área ampla, um lobby bonito, para a gente poder fazer uso, fazer uma conversa, fazer um happy hour. Então, a gente acaba aqui entendendo que esse empreendimento consegue trazer toda essa sequência de usos e qualidade da moradia, do bem-estar, né? Que é tão importante na dinâmica dos nossos dias, né? Sem dúvida. Ali, aproveitando esse gancho do Rodrigo, eu não me recordo aqui se tem um outro empreendimento em Passo Fundo voltado somente para NR. Não tem. Nossos próprios produtos, muitos compradores compram, né? E a gente vê que nesse produto a gente vai ter que preparar muito bem o corretor, né? Porque ele é acostumado a vender apartamento, né? Não investimento. E a gente vê que o nosso público nesse local é o investidor. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho, muito bom que você levantou, Ale, vamos comentar um pouco, você que é corretor de imóveis deve estar se perguntando, né, como é que eu vou vender investimento, né, eu sei vender imóvel, moradia, vender lá para a família. É muito importante entender que o imóvel é um dos principais ativos de preservação patrimonial que existem. O Brasil é apaixonado por ter imóveis, né, a segurança, a escritura, um país volátil, e aqui a gente está conjuntamente produzindo um apartamento, um prédio, um empreendimento de altíssima rentabilidade e de altíssima ocupação
para os moradores. Então, primeiro ponto para a gente entender, os apartamentos compactos, eles têm o papel híbrido, né, que você estava falando, Rodrigo, você explicou de uma forma genial, que a pessoa ela pode morar, ela pode emprestar ou colocar um filho, um parente, alguém que vem de fora, pode alugar, e aí a gente chama de moradia por assinatura, que é a tecnologia da House. Quando a gente fala de moradia por assinatura, nós atendemos todos os períodos. A pessoa pode ficar na curta permanência, 2, 3, 5, uma semana, 5 dias, uma semana. Ela pode ficar um período mais estendido, 30, 60, 90 dias, ou pode optar por ser um estilo de vida, um contrato longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, tudo de uma forma digital, rápida, sem burocracia. Então, essa gama de possibilidades faz com que esse seja o melhor produto para o investimento imobiliário. Além do que, por ter uma área menor, ele tem um valor absoluto menor, por consequência, e ele é muito líquido, né? As pessoas podem comprar, é muito fácil transacionar e isso também gera muito valor. Então a gente tem um ativo de altíssima rentabilidade, que ele tem múltiplas funcionalidades, né? Que ele pode ser utilizado e ele ainda tem muita liquidez quando a pessoa precisa vender. Então nós estamos fazendo isso já há 20 anos em São Paulo, são os produtos que hoje, sem sombra de dúvidas, eu afirmo que é o produto de maior rentabilidade, é o melhor produto para investimento imobiliário. As pessoas sempre precisam morar. A gente tem um número de pessoas que hoje, solteiras, né, das unidades que são focadas no público single, que nós chamamos de uma só pessoa. Está aumentando, né? Está aumentando cada vez mais. Então, são estudantes, são pessoas casando mais tarde, são pessoas que vêm a viagem, a trabalho. Você tem um número de divórcios alto, com a longevidade agora também você tem casais, né, o membro do casal, que são viúvos também, que determinam um uso muito potente para essas unidades, fora quem vem para a cidade, né? Se for só tem um hotel, o hotel geralmente ele não tem o espaço das áreas comuns, eles já estão um pouco mais antigos, não tem o equipamento de cozinha, que é fundamental para quem vai ficar por um espaço maior de tempo, fora todas as comodidades da house. Então, corretor de imóveis, esse vai ser o grande sucesso do ano. Você tem que estar próximo, estudar, né? Nós temos vários conteúdos na internet. Junto com a House, nós vamos também apoiar em treinamento, em trazer conteúdo. E eu não tenho dúvida que o corretor de imóveis, além de poder atender muito bem o seu cliente investidor, né? De trazer o melhor produto, vai poder apoiá-lo nessa decisão. E nós estamos aqui à disposição, o time da House também, para estar junto nessa jornada. Dito isso, né, quem vocês acreditam, acho que isso é para você, Ale, que é o público comprador? Acredito que vocês falam que tem muitos serviços, né, devem ter vários escritórios de profissionais liberais, médicos, você tem advogados, contadores, fora o comércio local que deve ser muito pujante. Quem vocês acreditam que é o investidor hoje da cidade? Cara, assim, esse produto, especificamente o NR, ele vai competir com o mercado financeiro, né, nosso lá. E o investidor, eu vejo o investidor comprando esse produto para competir com ações, com CDI, com criptomoeda, né? E talvez ter uma rentabilidade maior que isso, né? E vai caber a nós, o corretor nosso, o time de vendas lá, mostrar isso para o nosso cliente. Então, o Passo Fundo, como o Rodrigo falou antes, hoje é um polo onde muitas pessoas no interior investem em Passo Fundo. É como se nós que moramos lá, que residimos lá, o pessoal opta por comprar bastante apartamento no litoral catarinense, né, na praia. O pessoal em torno de Passo Fundo compra lá para fazer essa rentabilidade, para ter esse investimento, né? Então, eu acredito que o Sampa, né, vai ser um produto voltado para esse tipo de perfil de cliente. O nosso agro ali é muito forte, né? Então ele costuma ser recorrente, comprador recorrente. Mas não só também, o polo médico é muito forte, né? E tem um potencial grande de investidores de vários segmentos. Mas acho que tem um ponto também que essa questão da malha hoteleira, ela ser um pouco mais antiga, ela não tem a mesma infraestrutura, não é tão moderna quanto os empreendimentos que são projetados hoje. E dada a complexidade, coisa que eu estava falando de se projetar lá um complexo hoteleiro, daqui a pouco você fazendo uma proposta, o que a gente está fazendo agora, falando um pouco mais de NR, mas eu enxergo também ele, antes de tudo, como um empreendimento habitacional, residencial. Claro. Porque
essa ideia de meio um condomínio clube, essa ideia de tu ter morar num espaço super tecnológico, que você é uma experiência diferente de morar. Nós trouxemos o time comercial aqui hoje também, para eles se sentirem um pouquinho na pele, no dia a dia, participar, né? Sentir o que é usufruir de uma experiência house. Não só o público investidor vai ser muito seduzido pelo produto lá. Eu acho que a gente tem um leque bem grande de potenciais compradores para fazer esse single do começo da vida, ou até às vezes o pessoal tem fazendas na região ali, enfim, mas gosta quer ter uma base, perfeito, é isso, ele fica um tempo aqui em Passo Fundo, como eles têm apartamentos já em Porto Alegre, como eles têm apartamentos já no litoral, também é comum ter esse apartamento ali em Passo Fundo. E aí a ideia do apartamento mais compacto, com ticket menor, com toda essa infraestrutura. Caso ele não decida utilizar para ele mesmo, ele sabe que vai rodar de alguma forma na locação, ou se ele quiser depois fazer um outro negócio, tem uma liquidez mais acessível, né? Então o posicionamento é um dos pontos que menos me preocuparia, que mais me tranquiliza, né? Mas olha quantas possibilidades, né? Você colocou, quanto isso abre a mente, tanto do time de vendas para poder explicar, quanto do time, dos potenciais compradores. Eu não me recordo de ter feito um outro empreendimento que não tenha churrasqueira, né? Aí isso pode ser uma objeção, né? Lá é uma objeção, né? A gente está dando estamos apostando nisso. Nesse específico. Na área comum vocês vão colocar a churrasqueira? Sim, com certeza. Então tá garantido. Pessoal, um conceito muito importante, né, que nós fizemos ao longo do tempo, que com certeza o Sampa tem, a área comum é uma extensão da casa da pessoa. Né? Então, não necessariamente ela tem a churrasqueira no apartamento, até porque pelo tamanho muitas vezes não vai ser viável, mas se ela tem no empreendimento que ela pode ir lá fazer churrasco, convidar os amigos, ela está bem atendida. Complementando a lei que você falou, o imóvel, a gente tem que sempre lembrar que ele é uma composição da renda que ele vai gerar no mês a mês, né? Que você vai ter a apuração das locações de curta, média, longa duração, mais a valorização do próprio imóvel no tempo. Então essa somatória, sem dúvida nenhuma, ao longo do tempo, ela vem batendo a grande parte, a maior parte dos investimentos hoje disponíveis. Então você tem essa combinação de valorização e rentabilidade que levam o imóvel a ser um dos principais e melhores investimentos disponíveis, além, obviamente, da proteção patrimonial de estar no tijolo. Vamos falar um pouquinho também para explicar para o investidor, para os potenciais compradores, né, e para os corretores de imóveis o que faz a House, né, o que a House contribui. A House ela desenvolveu uma tecnologia, né, um modelo de locação que entrega muito mais rentabilidade do que um imóvel convencional, que nós chamamos de moradia flexível, moradia por assinatura. A pessoa pode ficar quanto tempo ela quiser, sem nenhum tipo de burocracia, tudo muito rápido, ágil e digital. Então, como a gente falou anteriormente, a pessoa pode usar na curta permanência, ficar lá alguns poucos dias, ela pode estar na média, né, 30, 60, 90, de acordo com a necessidade, ou morar permanentemente. Eu não vou usar, quero comprar para uso. Maravilha, a House ela traz uma série de produtos e serviços para o prédio que agregam muito valor, tanto para o inquilino, né, para a pessoa que vem morar, quanto para o morador que comprou para moradia definitiva. Então são serviços diversos que agregam valor ao prédio. A gente vai mostrar aqui nas imagens, né, que a gente já gravou, mostrando o que nós contribuímos, gerando muita facilidade através do aplicativo. Então não se preocupar com manutenção, com limpeza, você tem uma série de atributos ao prédio digitais que fazem toda a diferença e valorizam ainda mais o ativo. Tem algumas pessoas lá que já investem em imóvel compacto e fazem a locação. Elas mesmas fazem a locação. E dá muito trabalho. E dá muito trabalho, cara. A gente vê, eu tenho que ir lá, eu tenho que limpar, eu tenho que achar uma pessoa para arrumar o ar-condicionado ou quebrar uma cadeira, né? Esse serviço a House faz. Puxando um gancho aí de todo esse conglomerado de ideias e informações, a gente pode entender que o corretor de imóveis ele não é mais apenas o vendedor do imóvel, né? Ele passou a ser um consultor de investimentos. Perfeito. Porque a gente estava falando agora em aplicação em CDI, estava falando em LCI, estava falando em moradia por assinatura, na alta rentabilidade, na associação da rentabilidade mensal pelo locativo, mais a valorização do imóvel. Então é muito importante, a gente fica muito contente por essa profissionalização do corretor, para ele ser o nosso futuro e atual consultor de investimento, para ele poder entender essa dinâmica desse dia a dia.
E a gente também não vem para bater contra as aplicações financeiras. A gente quer associar, a gente quer mostrar para as pessoas, para os investidores, para toda a população que vem até nós, que a pessoa deve ter um investimento de raiz, o bem de raiz, que é o imóvel, a propriedade imobiliária, sem deixar de fazer suas aplicações financeiras. A gente tem que ter sempre um equilíbrio em tudo que a gente apresenta, e eu acredito que com isso cada vez é mais importante o papel do corretor, sendo esse consultor do investimento, sendo a mão amiga que vai ajudar a aprovar o crédito, que vai dizer, tu consegue pagar, vem aqui que eu te ajudo, olha aqui, vamos montar um fluxo diferente para ti. Então a gente sempre é muito bem apoiado e amparado pelo corretor nessa parceria, nesse equilíbrio que acontece nas negociações. Então tudo isso que a gente também trouxe no nosso time comercial, a gente tem o Evandro aí hoje, que é o nosso gestor, que ele está diretamente alocado para fazer atendimento às imobiliárias, para poder ser o parceiro do corretor, para poder Todas as imobiliárias da região podem vender. Qualquer imobiliária, Parceria qualquer corretor, todas. Independente ou não. Maravilha. Então ele está ali alocado para isso. E a gente trouxe ele para São Paulo, para ele viver o que é essa experiência house, para ele poder falar com propriedade. É diferente, né? Quando você vivencia, é outra forma de você contar, né, o que você viu com seus próprios olhos. Muito bom, parabéns pela iniciativa, muito bacana. Tem a sabedoria, né, dos principais consultores de investimento. Eles afirmam que você tem que ter 1/3 em ativos líquidos, 1/3 em ativos financeiros e 1/3 em imóveis. Então fica a dica. Você que ainda não fez a alocação, como a gente falou, tem que diversificar, tem que ter um pouco de tudo na carteira, mas a posição imobiliária é indispensável. Dizia o mais antigo, não botar todos os ovos numa cesta só. Essa é sabedoria milenar. E trazendo um pouco em números, Ale, para a gente poder mostrar, realmente materializar essa valorização, nós ficamos muito confortáveis de saber que o empreendimento valoriza mais de 30% e nós tivermos vivido isso na pele. Do início da construção até a entrega? Até a metade da construção. Metade da construção já valorizou 30%. Já valorizou 30% e a gente tem aí umas vendas nossas, né? Uhum. E a gente tem agora nesse empreendimento que vai ficar pronto, o pessoal com uma rentabilidade superior a 30% e aí de realização do comprador, né? Uhum. Daí não da valorização que a construtora conseguiu no produto durante seu fluxo, sua linha de venda, né? Uhum. Até mesmo porque a gente tem o cliente para todos os momentos. O cliente que acredita no sonho, que ele não precisa materializar aquele empreendimento executado, que ele compra aquela planta baixa ali, simples, com o terreno ainda na terra. E tem outro cliente que quer ver a obra em andamento, tem um cliente que quer comprar quase pronta, tem um cliente que quer comprar ela pronta. Então a gente consegue atender todos esses nichos e cada um tem o seu momento, eu não sei o seu se valor. Consegue atender, Rodrigão, porque muito provavelmente vai acabar antes, né? Então quem deixar muito para frente vai ficar sem. Tá, mas é verdade. Hoje a gente vê constantemente com os nossos parceiros no Brasil, né? Quando a gente coloca um empreendimento diferenciado com a tecnologia da House e com todas essas características, costuma acabar antes. E você sabe que é difícil replicar, para não dizer impossível, o mercado imobiliário ele é finito. Então aconselho que quem se interessar, a gente já vai falar um pouquinho, quem quiser já começar a conversar, fazer aí uma pré-reserva, conversar com a turma, a gente vai deixar os contatos. Fala um pouquinho, acho que essa é tua, Duda, do que o projeto tem hoje em termos de concepção, de áreas comuns, do produto em si. Queria que você contasse um pouco. Vamos lá. Como a gente está conversando um pouco sobre o lugar, né? É uma região muito ela tem um fluxo muito intenso, é uma região nobre, né? E não tinha como a gente não trabalhar as fachadas, essa grande fachada com ambientes comerciais. Então nós começamos com 7 salas comerciais para dar essa vida. São lojas. São lojas. Legal. E aí a ideia essa história que o Rodrigo fala muito da gente não inventar roda, olhar para o que acontece já, e a maior referência nossa no Brasil é São Paulo. O que acontece aqui acontece bem. Em alguns anos vai começar a acontecer em outras capitais e depois nos interiores, né, do estado, que no caso seria onde nós nos posicionamos. Então, a ideia da gente levar também nessa área do prédio que se conecta com a rua uma gentileza urbana, alongar um pouquinho mais a calçada, trazer um paisagismo diferente, fazer esse ambiente mais convidativo para a cidade também. E aí, junto com isso, nós temos uma grande área social, logo no acesso. Só te trazendo ali, Duda, desculpa interromper, a questão da fachada ativa o Duda trouxe para o projeto, né? Que é aquela projeção onde a gente tem as lojas próximas ao hall de entrada, mas a gente tem o bloco das garagens, que é muito inspirado no MASP também, né? Que ele se projeta sobre as lojas, criando uma varanda.
Então, ele além dessa gentileza urbana, por toda essa área verde, esse paisagismo integrado ao prédio, para ele não ser tão brutalista e não ser um impacto para quem passa na rua, e sim ser convidativo a quem passa ali para permear e conseguir fazer olhar uma vitrine, fazer uma compra, essa fachada ativa ela ficou conversando, conseguiu celebrar esse momento do empreendimento para com a rua, para que um não brigasse com o outro, e sim um fosse complemento do outro, né? Tu aumenta, a rua ela já tem um gabarito interessante, aí você joga o recuo também pro usuário, então tu dá um respiro maior, valoriza a arquitetura, isso começa já para a cidade também. Contribui para a cidade e também para o empreendimento, sem né? Dúvida, porque tu vai te chamar a atenção, teu primeiro contato é a linha do observador ali, tu chegando no prédio, ele é um ambiente aberto, ele respira, ele te passa essa sensação. E aí, nesse primeiro nível que tu vais acessar como usuário, a gente traz essa ideia do ambiente compartilhado. Nós temos lá, claro, tem um salão de festas mais próximo de uma ideia tradicional, né, para um evento um pouco maior, mas o restante dos espaços muito conectados, uma coisa entrelaçando na outra. Lugar para trabalho tem lugar para trabalho, você já pode pegar um café do lado, legal. Você já pode fazer aquele intervalo de quase que um happy hour ali. Uhum. E também algumas dinâmicas mais de serviço, né? Lavanderia compartilhado, teu bag keeper caso você precise deixar alguma mala, alguma coisa para uma rotina mais rápida. E isso mais ou menos na metade desse pavimento terra está concentrando algumas dessas atividades. Legal. E aí depois nós temos 2 blocos de garagens, 2 pavimentos para atender as vagas de estacionamento das unidades. Seguimos com a torre. A torre nós temos 11 unidades por pavimento, todas elas são de frente. Como nós tínhamos uma testada muito Colocou tudo de frente. Isso é raríssimo. Foi uma briga nossa ali. No Brooklyn também é. Pra gente tentar organizar. Porque é muito claro, eventualmente, às vezes, tem condicionantes do terreno, do projeto, você precisa acomodar as coisas e você vai ter apartamentos laterais. Aí tu tenta resolver isso da melhor forma. Mas não era uma premissa nossa com um terreno com uma testada tão grande, nós precisávamos jogar todas as unidades para frente. Precisava valorizar o usuário, cada unidade, para a gente poder não ter alguma unidade subutilizada. De quantos metros? Eles vão girar aí na faixa de uns 28 a 30, ótimo. 31 metros. Tentamos padronizar também um pouco essas unidades. Elas têm algumas variações, de um pouquinho de planta, normal. E também algumas com umas pinceladas diferentes, uma bay window, alguma situação ali pra gente poder ter uma diferenciação, mas menor. E uma outra situação que nós já tentamos ter uma recorrência para nos últimos andares, sempre que possível, geralmente a vista mais privilegiada, que tu vai ter menor risco, vamos dizer assim, de um outro empreendimento vir te sombrear. Então acaba tendo um valor agregado maior. Mas nós também temos tentamos em alguns empreendimentos, sempre que possível, em vez de fazer essa unidade para ser uma unidade privativa, de coberturas, temos produtos assim também, mas quando possível tentamos utilizar como uma área de rooftop para uso comum, para lazer. Democratizar, todo mundo pode usar. Exato, todo mundo pode usar. Então, nesse empreendimento, nós vamos ter um terraço jardim, bem interessante a proposta. Não temos churrasqueiras nos apartamentos, então nós vamos ter oportunidade lá em cima, no último andar. Legal, hein? Embaixo também tem. A área em cima e embaixo. Uma área super... está atendida para fazer, dá para variar ainda. Uma área super nobre que a gente tem no meio do prédio. Nesse último, no rooftop, nós vamos trabalhar com a academia, que vai ter a melhor vista. Sensacional. E aí, para um dos lados, nós vamos trabalhar uma área de piscina, um sky bar. E aí, do outro lado, essa área mais de convívio, para a gente poder, realmente, o usuário que está locando ou morando ali, a extensão da casa dele, o pátio da casa dele vai acabar sendo esse rooftop, o serviço ele vai acabar usando os outros ambientes. Esse público, ele quer muito socializar, né? Então esses espaços em que as pessoas se conectam, se encontram, fazem negócios, isso é altamente desejado no público. E eu estou vendo que aqui não vai faltar oportunidade ali, alguém vai estar fazendo uma festa, vai estar na piscina, fazendo um churrasco, logo já vai fazer amigos, já vai estar fazendo negócios. E isso é muito importante. As pessoas hoje, né? Elas querem se conectar, né? Cada vez mais. Trabalho, lazer, a gente está isolado muitas vezes no digital, então muito bacana isso. Então, academia,
lá em cima, um skybar, piscina, também no rooftop. Sim. Acredito que deve ser o único em Passo Fundo que tem tudo isso, ou um dos únicos, né? Deve ser... Da forma como vai ser apresentado, acredito. É o inédito. único. Com salão de beleza, com Também. podcast, Esse espaço lá que o Duda falava do hall de entrada, imponente, todo aberto, ele está muito bem servido e alimentado, é para se dizer. Quando a gente acessa o hall de entrada ali, nós já temos, para começar, aquela separação do espaço onde vai ser a entrega do entregador, do iFood ou de onde for, né? Ele tem um espaço, uma porta específica para ele, onde ele vai deixar o seu pacote, a sua encomenda, sem ter a conexão com o empreendimento. Ele mais não, segurança, mais logística. ele não adentra ao empreendimento. Então a gente já começa ali estruturando essa questão de segurança e o pulmão de acesso ao empreendimento. Na sequência, a gente vai para esse grande hall de entrada, onde a gente tem, acredito que, se não me engano, são 2 salas de reunião menores, uma sala de podcast, um espaço amplo de co-living, com mesa de jogos, TV para assistir, tem uma mesa de sinuca também, né, Duda? A gente tem um salão de festas fechado, com churrasqueira também, para uma festa um pouquinho mais reservada. Churrasqueira é importante lá. Sim, não tenho a menor dúvida disso. Tem acesso para a varanda? Nós temos tem o acesso para a varanda de frente para a rua. Temos o espaço do mini mercado conectado e entrelaçado por esses acessos, porque essas mercadorias precisam estar à mão para o usuário ter condições de usar com qualidade. Perfeito. A gente tem o espaço da lavanderia um pouquinho mais reservado para poder ter o seu uso, mas muito conectado aos demais espaços. E a gente também tem o espaço do salão de beleza. Porque quando a gente fala que quer, não digo confrontar, mas ser uma opção à hotelaria, nós temos que ter uma condição de atender em diversos os nichos. Sim. E quando a gente vai lá, talvez pega uma família e vai se arrumar para uma formatura, poxa, eu sou de fora, vou lá me arrumar com a minha família. Por que eu não posso trazer uma pessoa de um salão de beleza que eu confie ali para fazer todo o trabalho da minha família lá, toda? Então ficou completo. O empreendimento está full service. É uma pena que a gente não tem as imagens, senão tu ia ficar com... Mas tem que deixar um pouco de curiosidade aqui, que a pessoa a gente fala tudo, depois as pessoas já sabem, não tem que gerar um desejo. Você já foi locutor de rádio, Rodrigo? O cara tem uma dicção português que é invejável. Em São Paulo ninguém tem esse português aqui, sabia? Que isso, não. Bonito de ver. As escolas devem ser primeiríssima linha em Passo Fundo, hein, Rodrigo? A gente acaba, acho que, se acostumando um pouquinho com o microfone, né? Até recentemente eu tive a oportunidade de ficar à frente da Constru Imóveis, que é uma importante feira para Passo Fundo. A Bianca esteve lá no lançamento do Brooklyn House. E eu fiquei como coordenador da feira, então teve diversas entrevistas, nosso dia a dia. Foi pegando... Acho que eu acabei tá afiado. Conseguindo ter uma facilidade com isso. Muito bom. E aí imagina, a gente tem toda essa área de co-living, essa área de lazer que nós estávamos comentando, e aí nós chegamos no rooftop, uma academia com uma vista incrível da cidade toda, o sol da manhã no rosto, que não vai te atrapalhar para fazer o exercício, vai te dar uma qualidade, um bem-estar, esse espaço de wellness. Então o empreendimento é wellness, é tech, é moderno, tem serviço, é completo. E ainda entrega muita rentabilidade. Sabe uma coisa que a gente faz um cálculo que mostra o quanto a pessoa economiza quando ela mora nesse prédio. Então você pega, ela não vai precisar gastar com academia, não vai precisar gastar com coworking, ela já tem um mercado à mão, não precisa se locomover tanto, então gasta menos de transporte, gasolina, Uber, o que quer que seja. Ela tem já serviços, no caso a locação. Então, praticamente, quando ela põe tudo isso na conta, a locação sai quase de graça. E isso ajuda a atrair inquilino, ter locações com preços melhores, com mais rentabilidade e, obviamente, o inquilino satisfeito, a taxa de ocupação lá em cima. Então, isso é muito importante. A Bi que foi agora para Passo Fundo, alguma coisa que eu esqueci de falar, Bi, você que é especialista em Passo Fundo? Passei uma semana lá. Uma semana lá. Que eu esqueci de falar alguma coisa? Com o seu olhar paulista ali, No hotel que eu fiquei não tinha academia, né? Não tinha academia no hotel. Qual foi o hotel? Usei o Gym Pass para poder usar as academias ali próximas. Então, imagina quem vai querer ficar no hotel sem academia. Aqui a gente tem academia no rooftop. Exatamente. Mas Passo Fundo tem tudo. Tem um shopping maravilhoso, cinema, tem McDonald's, tem que maravilha. Vinho. Vinho, vai ter adega, vamos ter que colocar a adega compartilhada ali. A adega tem que não pode Acho que ali não ter vinho é tipo não ter água quase, né? Acho que é legal a gente comentar que tu trouxesse que o empreendimento é completo e realmente tem condições de morar nele ou estar nele uma curta estadia, tendo todas as suas necessidades atendidas pelo empreendimento. Mas uma coisa que a gente sempre pondera
e pensa em resolver da melhor forma quando escolhe um terreno, a localização dele, ainda é o conceito de walkability, né? Sem Porque dúvida. a gente tem vindo para uma nova geração, uma nova forma de consumo, onde nem todas as pessoas têm carro, nem todas as pessoas optam por ter uma vaga de garagem, que hoje elas têm um custo relativamente pesado, né? Não é algo barato, dá para se dizer. Então esse conceito de walkability é uma coisa que está muito importante e muito bem representada por esse empreendimento. Pode fazer tudo dentro do empreendimento, mas consegue chegar ao clube comercial, importante clube de Passo Fundo, a pé, ao hospital, a parada de ônibus, Comércio, restaurantes, ao comércio, escola. restaurante, a escola, Tudo a pé. Deixa eu tudo contar a uma pé. coisa para vocês. Tem muita cidade que ainda tem um certo receio em relação ao número de vagas, né? Aqui em São Paulo, todos os prédios que nós administramos estão com as garagens ociosas. Ou seja, a legislação em São Paulo, durante muito tempo, ela obrigava a fazer um número determinado de vagas. Hoje nem precisa mais. Mas aonde era obrigado fazer vagas, as garagens estão ociosas. Você tem 3, 4, 5 subsolos, mal ocupa o primeiro. A gente está até discutindo o que fazer com os andares de garagem que estão ociosos. Então, como você disse, nessa geração muito mais desapegada, praticidade, aplicativo, enfim, transportes alternativos que a pessoa pode usar, elas nem querem ter o custo, não querem ter o trabalho. Então é uma mudança de mindset muito forte, né, em relação ao transporte, à mobilidade. E você falou, esse walking distance, né, uma cidade que tem essa walkability, ela faz toda a diferença. Pessoal, vamos agora, depois que a gente já falou tanto, despertou curiosidade, quem quiser saber mais já sobre o projeto, não sei o que vocês vão fazer pré-reserva, quem tiver interesse, com quem fala, como é que fala, qual dos três aqui que é o melhor negociador, que a pessoa vai conseguir o melhor desconto. Eu acho que é o Xará aqui que tá analisando, você tem cara de ser o cara mais... É duro. mais, Aí é duro. É duro, é duro. Eu discordo. É o que aperta mais. Você nem sabe que desconto é um negócio que se dá, você melhora o preço, tem que explicar para ele. Mas ele é bom né? para compra. Na outra ponta ele é bom. duro na negociação, então não esqueçam, não falem com o Alexandre. Nós temos um time de vendas lá, que é coordenado pelo Evandro, que ele nos atende bem e nos acompanhou no projeto desde o início. Então, Quem quiser Mas vai acho- estar bem atendido. Acho que além do Evandro, para a gente poder dizer a nível nacional, pode ser que alguém queira investir. A Sem gente tem dúvida. investidor da Itália, a gente tem investidor de São Paulo, então daqui a pouco, se alguém quiser buscar essa informação e investir em Passo Fundo, que tem essa rentabilidade tão boa, tão boa performação, a gente pode dizer que talvez através dos nossos Instagrams, né, o da renda é o @renda incorporadora, @2x2 engenharia. é Engemafra Engenharia. Gemafra Engenharia. Então, 3 Instagrams, Isso. Isso. mandou direct ali, já cai Já direto, vai você cair já pro conecta no comercial. Evandro. E todo corretor, tanto Qualquer da corretor cidade, pode qualquer lugar vender, do Brasil, com certeza. pode vender. Isso é o efeito house, né, que a gente chama. Como a pessoa já tem uma administração profissional, já tem os serviços, permite que muita gente que tem ligação com a cidade ou simplesmente queira investir na cidade, possa investir de forma despreocupada, porque a gente vai cuidar de tudo e pode morar... A colonização italiana, Passo Fundo? Sim, Sim. Então, dizer que sim. eu moro em Milão, eu quero ter um apartamento em Passo Fundo, às vezes eu vou para lá, eu tenho família, eu quero ter como investimento, eu moro em São Paulo, pode ir tranquilo. Então, esse efeito realmente é muito importante, né? Da gente atingir pessoas que não necessariamente estão no entorno, embora eu acredito que você vai ter uma demanda que não vai dar nem para começar as vendas, pelo que eu vi do projeto. Preço mais ou menos, dá para dar uma ideia ou ainda vamos deixar na curiosidade ainda Vamos deixar na sem curiosidade. spoilers? Imagens e preço, ó, você que tá interessado vai ter que falar com a galera depois. E quando lança, Rodrigão? A gente vai começar o processo de comercialização ali pós-carnaval, Tá que é bom. no retorno às aulas, em função da posição do terreno e da forma como a cidade funciona. Legal. Então a gente entende que no primeiro trimestre ali, entre fevereiro e março, começa essas reservas, negociações, compra efetivas de contrato do empreendimento. Mas você já tem interesse hoje? A gente está agora em final de outubro. Já pode deixar seu interesse, seu contato para a gente fazer essa intenção, né? Pré-reserva. Poder ter um primeiro contato, no momento que o material estiver pronto, em condições de ser apresentado. Vai ter vantagem? Quem falar agora, depois vai ter alguma vantagem? Principalmente em ter condições de saber que vai ter uma unidade para você, né?
Isso já é por uma causa grande da vantagem. questão da escassez, né? Poder escolher sua unidade. A gente trabalha com uma questão de desconto escalonado, onde os andares eles têm descontos diferentes. A performação da tabela também ela sofre variação. Tabela 0, tabela 1, tabela 2. Então, com certeza, quem chega antes vai ter a melhor oportunidade. Isso com certeza pode ser dito. De early bird, né? Que é o passarinho que chega cedo, ele pega ainda água fresca. Exatamente. Ali. Então, ele tem, com certeza tem opções melhores, vamos dizer assim, de poder escolher, ter mais unidades e mais conseguir unidade, garantir. andar, qualidade, forma do apartamento. E tem um pouco de uma questão regional, a janela de lançamentos lá, procuramos evitar os meses mais tardios, próximos do Natal e fim de ano ali, porque a cidade acaba dando uma esfriada, vamos dizer assim. Isso é nacional, né? Não, você Não tem é cidades uma- que tem Não datas sei, aqui em São específicas, Paulo né? não sei. Aqui Verão, eu inverno. imagino também, que, aqui eu imagino São que Paulo deva nunca dorme, rodar Não dorme, né? você 24/7 sabe que, todos os a anos. gente né? já lançou o projeto em Todos São os Paulo, dia 24 de dezembro. Já lançamos na semana do Carnaval, janeiro. Outro aqui, mundo. Aqui tem a absorção, realmente, o mercado é muito pujante, mas cada cidade tem uma particularidade. E tá Então tudo lá, certo. lá nos parece mais interessante essa data, até pra gente poder... Pós-férias. Tem safrinha lá? O pessoal trabalha com... Safra sempre, safrinha não é sempre. Não sempre. Mas a safra tem os pagamentos, as parcelas Sim, até sim. de acordo com a safra. Sim. Isso também é uma característica importante que vocês conseguem calibrar conforme o fluxo do cliente. Pagamentos, Né? é isso aí. E a gente também é muito flexível nisso, né? A gente entende a realidade de cada cliente, não é uma negociação engessada, porque cada cliente tem uma particularidade, tem uma forma de pagar, tem um fluxo, tem a sua receita vindo de uma forma, tem pessoas que têm PPR, tem gente que recebe através da safra, então a gente é muito flexível para conseguir montar a Como melhor que é a condição. tabela, Rodrigão? Paga uma parte durante a obra e financia no final? Qual que é o... Não, é um pouco diferente. Fluxo- Né? Isso é até bom você falar, porque o pessoal que não nos conhece e quiser investir em nós, é muito seguro. Toda obra, e essa não é uma vai ser exceção, diferente. não vai ser diferente, a gente vai assinar com a Caixa Econômica Federal. Então tem a fantástico. possibilidade do pessoal financiar na planta. Já financia na planta. E isso é um baita quiser. diferencial. Então é muito mais segurança, né, Isso aí. pro investidor. O Alexandre comenta sempre, se a Caixa já Avaliza. chancelou o projeto, pode tá. comprar, porque ela nos pede quase o teste do pezinho, para poder Que ó, muito mais. verdade, Pezinho- para nos pezinho dar fácil. recurso. A limite. gente, quando a gente assina o investimento na Caixa, a gente tem que alinhar os planetas, né? Então, Mas daí trazendo a condição de pagamento parcelado com a construtora, é em torno de 20% de entrada, parcelado em alguns meses, e 80%, na verdade 60% ali, 60%, 70% fica fluxo obra com reforços e nas chaves fica de 10% a 20%. Legal. A grosso modo, né? Grosso A tabela modo, não está isso. pronta, mas é O precisa de um ajuste e tal. a é pessoa mais ou pode- menos nesses moldes aí que fica. Quem quer Ou pagar à vista financiamento ainda tem um imobiliário. desconto ali. Na verdade, depende da oportunidade que ele chegar, né? ou financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário também pode. Uma segurança para o cliente, Ele já é passa o imóvel na hora, né? É 90%, né? Então, se o cliente quiser 10% de entrada e financiar o saldo de 90%, também é possível. É maravilha. É importante, nesse tipo de produto, uma coisa que é muito importante, a pessoa, ela vai pagar quando a pessoa optar, né, ela vai pagar uma parte durante a obra e as parcelas, a rentabilidade, né, o aluguel, ele paga a parcela do financiamento. Então você acaba colocando pouco dinheiro, durante um período o aluguel vai pagar as parcelas restantes e ao final do período, dependendo obviamente do fluxo que for feito, você tem um patrimônio para a vida toda, né? Quase que uma aposentadoria, uma previdência privada e um patrimônio para sua família que ninguém tira, né? Tijolo. Isso é muito importante e tenho certeza que muita gente vai se beneficiar, né? Fazer aí garantir o seu futuro, o futuro das suas famílias através de um investimento seguro que vai trazer rentabilidade e com certeza muita felicidade também, né? Não só para quem comprar, né? Para a cidade também. E vale frisar ali que a parcela que é paga a parcela, o aluguel paga a parcela e eu nunca vi um aluguel baixar de preço, né? Ele só aumenta eu também ao não longo vi. do tempo, né? E a parcela, se tu faz sistema saque, ela é decrescente. Então, chega um momento que te sobra ainda dinheiro. Né? É verdade, isso é importante. A parcela, né, o sistema de financiamento, as parcelas elas vão decaindo, ela vai ficando cada vez menor, enquanto o aluguel muitas vezes ele tende a valorizar Isso aí. e em momento ele vira superavitário, ou seja, você vai receber mais do que a parcela e daí você pode ir lá e comprar o segundo projeto da construtora, né? Exatamente. E montando um patrimônio, uma carteira e poder viver de renda sossegado
quando for do interesse. Galera, queria dar os parabéns pela história, pelo empreendedorismo. Quero ir para Passo Fundo. Ainda vamos marcar aí essa visita. Já vai dar para ficar no Brooklyn. No Brooklyn já vai, né? Tem aeroporto, né? A gente falou. Tem aeroporto. Isso é importante, porque as cidades que têm aeroporto, naturalmente, isso já é um diferencial. E tem voos direto São Paulo Passo Fundo? Tem. Maravilhoso. Se Olha não que cancelar, Uma recorrência boa. Não, a gente, uma recorrência bem boa. Saímos hoje com chuva. De chuva. É mesmo, olha que maravilha. Então, não são todas as cidades que têm uma infraestrutura aeroportuária. E isso realmente é um baita diferencial logístico para quem quer ter aí essa oportunidade de investimento, também faz muita diferença. Bem lembrado. Mas, Ale, obrigado pelo teu tempo, por ter nos recebido aqui, toda a equipe aí da forma como tem nos tratado, nos dado informação, nos dado acesso, conseguido acesso a empreendimentos que vocês já fizeram, que tem parceria, que estão rodando ou que estão em obra. Então, a forma como toda a tua equipe nos recebeu, a forma como tu nos recebeste aqui foi muito importante para nós. O convite fica aqui, aquele vinho tão falado pode ser tomado. Eu vou contar para vocês, eu não bebo, então tem que ser suco de uva, cara. Pode ser integral da Serra. Eu sou o maior consumidor de suco de uva. Pode Todo ser. dia eu bebo suco de uva. E eu tenho certeza que grande parte deve ser de Passo Fundo, porque é um grande produtor. Com certeza, é a região da Serra, na verdade. Serra, né? É próximo a Passo Fundo, em torno de 2 horas de Passo Fundo. E o churrasco? Churrasco come. Vamos? Claro, aí não Então dá pra negar, né? Então fica o convite com o suco de uva e o churrasco, mas mais uma vez nosso obrigado aí por toda a forma e todo o tratamento, essa experiência, dividir um pouquinho do teu conhecimento, que a gente sabe que é vasto, abrir um espaço na tua agenda para fazer essa gravação conosco. Nós somos do interior do estado, de Passo Fundo, lá do Rio Grande do Sul, então é nosso muito obrigado aí por toda... É um prazer, cara. E eu vou te falar, Rodrigão, hoje o que mais me alegra o coração é ver o sucesso dos meus parceiros, cara. Eu aprendi que tem uma coisa que é mais legal que o nosso sucesso, é quando a gente faz alguma coisa junto e depois vê, vendemos bem, performamos, vamos pro próximo e os clientes satisfeitos, você ter o negócio real performando, assim, você não sabe como isso é bacana, como isso alegra o coração. Então, por favor, alegre meu coração fazendo um bom trabalho, cuidando dos clientes principalmente, trazendo um equipamento novo. Isso traz prosperidade para a cidade, gera empregos, gera não só na obra, mas depois, né, um prédio desse ele acaba empregando muita gente, gerando muita riqueza, e vocês estão de parabéns como agentes de transformação, empreendedores que movem o Brasil, né, que vão lá, fazem, é um ato de fé, né, comprar um terreno, ir lá, projetar, construir, entregar, fazer o melhor. Então, orgulho ter vocês aqui e ter vocês como parceiros. Em nome de todo o time da House, agradeço e desejo boa sorte. Muito obrigado, Ale. Amém. Valeu. Muito obrigado. Muito bom, galera.